Agora, nós vamos ao exercício 3 de fixação. Eu coloquei aqui para você 20 frases, eu acho. 20 frases que eu retirei da minha gramática. Todas elas são frases retiradas de provas de concursos. Então, esse exercício ele é mais avançado que o exercício anterior. O exercício anterior ele era basicão. Lembre que a gente está anotando as sacadas. No vídeo anterior eu parei, você está anotando essas sacadas que depois eu vou cobrar isso aí, hein? Nós fomos até a sacada número 5, tá? Então agora a gente vai finalizar essas sacadas e vai resolver essas frases que são mais avançadas do que, elas estão num nível mais avançado do que o anterior. Por quê? Vambora, vamos relembrar. Primeiro, você vai usar o código 1 para o verbo intransitivo. O que você aprendeu do verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, tudo bem? Ele pode vir seguido de adjunto adverbial. Lembra que você estudou isso comigo? Ó, vem para mim, ó, tô revisando para finalizar. Ó, verbo intransitivo. O que você aprendeu do verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Por exemplo, se você diz assim, ó, eu estudo muito. Nessa frase, quem estuda, estuda. O verbo é intransitivo. O que vem depois dele não é complemento dele, é circunstancial, porque é intensidade. Se o que vem depois do verbo é circunstância, então é termo acessório, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial sempre pode sair da frase, é acessório. Por isso esse verbo não precisa disso, o verbo é intransitivo. Tudo bem? Depois você estudou o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Por exemplo, eu estudo português. Nesse caso, quem estuda, estuda alguma coisa. Português é o objeto direto. Tudo bem? Então, nesse caso, quem estuda, estuda alguma coisa, verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem com complemento com preposição, por isso o nome dele é indireto. Então, se eu digo assim, eu falei de você. Numa frase como essa, eu falei de você, quem fala, fala de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Quem fala, fala de. Lembrando que transitividade é na frase, é olhar para o que vem depois. O que vem depois é que vai te ajudar a classificar o verbo. Depois você viu comigo o direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que vem com dois complementos. Um sem preposição e o outro com. Por exemplo, eu informei a data ao aluno. Quando eu digo eu informei a data ao aluno, a data é o objeto direto e ao aluno é o indireto. Então, nesse caso, quem informa, informa alguma coisa a alguém. Depois você viu o verbo auxiliar. O que é verbo auxiliar? É aquele que vem na locução verbal. Na locução verbal, por exemplo, se eu digo assim, ó, eu preciso aprender português. Numa frase como essa, eu preciso aprender português, eu tenho aqui uma locução verbal. Ó, isso aqui é locução verbal. O que é locução verbal, Dri? Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos e que possuem o mesmo sujeito. Beleza, nessa locução verbal, não esqueça, o último verbo será o chamado verbo principal e os demais verbos serão chamados verbos auxiliares. É o verbo principal que tem a transitividade. O verbo auxiliar não tem transitividade nenhuma. O verbo auxiliar, coitado, pensa assim, ó, o verbo auxiliar ele carrega o outro nas costas. Ele não tem transitividade, ele só carrega. Quem tem a transitividade é o último. Então, Adriana, qual é a transitividade do preciso? Não tem, meu bem, não tem não. Ele não tem. Adriana, mas quem precisa não precisa de. Não, nessa frase.
nessa frase, não levanta a cabeça, não, fazendo assim, quem precisa, precisa de, não. É para olhar para a frase. Nessa frase, ele é um verbo auxiliar. Quem manda é o principal. É ele que tem a transitividade. Verbo transitivo, nesse caso, direto. Quem aprende, aprende alguma coisa. Tudo bem? Então, o auxiliar não tem. Escreva aí para você não errar isso nunca mais na vida. Não tem transitividade. Não tem. Ele só auxilia, coitado. Ele carrega o principal nas costas. Por fim, o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele, repita comigo, mantra. Verbo de ligação indica estado. Você fez aí questões de concursos? Peraí. Peraí que tá aparecendo. Tá, peraí. Estava aparecendo a garrafa e agora eu retirei. Estava estranho, metade da garrafa no vídeo. Parecia uma pessoa do meu lado e veio um susto agora. Então, olha só. Verbo de ligação. O que você tem que levar para as questões de concursos? Verbo de ligação indica estado. 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 Então, você viu lá nas frases anteriores que às vezes aparecia predicativo do sujeito e não era verbo de ligação. Porque só será verbo de ligação, repita comigo o mantra, só será verbo de ligação se indicar estado. E como assim indicar estado? Pode ser estado permanente, estado passageiro, mudança de estado, continuidade de estado ou estado aparente. Existem 5 nuances de verbo de ligação. 5 tipos de verbo de ligação. Vou fazer um estrago agora com você, ó. Verbo de ligação mantra é aquele que indica estado. Como assim indica estado? Existem 5 nuances de estado. Estado permanente, estado passageiro, mudança de estado, continuidade de estado ou estado aparente. Adriana, isso serve para quê, minha filha? Eu saber esses estados todos aí. Isso te ajuda a ver que um verbo é de ligação. Quando indicar estado, você vai ver que tem questão. A FGV, por exemplo, adora verbo de ligação. E ela vai tão fundo nessa história de verbo de ligação que ela fica perguntando se é estado permanente, se é estado passageiro, se é mudança de estado. Você vai ver depois uma questão do Sebrasp em que a banca ia a fundo. Ela perguntava se o verbo de ligação indicava mudança de estado. E estava errado, porque era estado permanente. O que eu quero dizer para você é que estado... Existem 5 tipos de estado. 5 modalidades de verbo de ligação. E entender isso te ajuda a ver que o verbo é de ligação. Ah, esse verbo aqui indica estado, mudança de estado, permanência de estado. É isso que eu vou te mostrar agora. Adri, o que é estado permanente? Ó, vou dar um exemplo de cada para você aprender esse negócio. Ó. Estado permanente é aquele estado que não muda, é o verbo ser. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu sou feliz. Aqui o verbo de ligação está indicando estado permanente. Por quê? O verbo ser, ele é um verbo de estado permanente, né? Eu sou Botafogo. Ou eu sou o Flamengo. A pessoa tem que escolher um time, porque ela não pode dizer assim, eu sou o Botafogo e mudar como eu mudo. Porque quando você usa o verbo ser, você está dizendo que você é permanentemente. O verbo ser é um ótimo exemplo de estado permanente, não pode ficar mudando não, entendeu? Estado passageiro é aquele que muda, tipo, eu estou Botafogo, se ele ganhar, eu estou. O estado passageiro é aquele que você diz assim, ó, eu estou feliz. Quando você fala eu estou feliz, isso é estado passageiro. Entendeu? Por quê? Porque pode mudar. Você está feliz agora, amanhã você pode não estar. Tá? Mudança de estado é o quê? É quando o estado muda. Você diz assim, ó, eu fiquei feliz. Esse é um verbo de ligação que indica estado. Mudança de estado. Significa que eu não estava e eu fiquei. Ou seja, eu não estava. Isso é uma mudança de estado. Eu fiquei Botafogo depois que ele ganhou, mas quando ele foi rebaixado, eu não fiquei mais. Olha aqui. Então, o ficar é a mudança de estado. Continuidade de estado é aquele estado que continua, que permanece. Quando você diz assim, ó, eu continuo ou eu permaneço. Os verbos continuar e permanecer, eles indicam continuidade de estado. Quando você diz eu continuo feliz, você está continuando feliz, né? É uma continuidade de estado. Quando você diz eu permaneço feliz, você está continuando feliz. É uma continuidade de estado. Entendeu? Tudo bem? E
Aparência. Aparência é o estado aparente, você já até fez uma questão disso comigo. É aquele do verbo parecer. O verbo parecer é aquele que indica estado aparente. Quando você diz assim, ó, eu pareço feliz. O verbo parecer é um verbo de ligação que indica aparência. Eu pareço feliz, né? Quando a pessoa fala eu pareço feliz, não é que ela necessariamente seja. Então, olha o que é o estado aparente, né? Olha que legal. O estado aparente é aquele estado que não necessariamente a pessoa é. É só na aparência. Pode ser, pode não ser, de fato, feliz. Eu não te engano. Você acha que eu tô dando isso aqui, tô ensinando isso aqui só para ficar com blá, 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 e você ficar com uma teoria bonita debaixo do braço? Obviamente que não. Por que eu tô te ensinando isso? Porque isso tem muita aplicabilidade nas questões. Então, olhe para mim. Agora a gente vai resolver as frases. E depois as questões de concursos. Para que serve isso que está aqui no vídeo? Essa história de nuances de estado serve para você poder olhar para o verbo de ligação da frase e falar, isso é estado. Porque o estado, ele pode ser de vários tipos. Estado permanente, estado passageiro. Isso te ajuda a identificar um verbo de ligação. Entendeu? Verbo de ligação é aquele que indica estado. Se não indicar estado, não é de ligação. E você acabou de aprender que são 5 modalidades, 5 tipos de estado. Agora sim. Agora, bora lá engatar e vamos com tudo. Frase número 1, vambora, eu não quero você errando nenhuma, hein? Ela ligou o ferro silenciosa. Quem liga, liga alguma coisa. Ligou o quê? O ferro. O verbo é transitivo direto. O verbo é transitivo direto. Tá bom. Verbo transitivo direto, código 2. Adriana, mas silenciosa não é predicativo do sujeito? É. Tá ligado a ela. Ela, silenciosa. Tá, mas então esse verbo não teria que ser de ligação? Não, porque tudo isso eu já te ensinei. O verbo só é de ligação se indicar estado. E predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Pronto, você já sabe isso. Não vai ter recaída, tá bom? Adriana, isso aqui não é modo não, minha filha? Não, porque se variou, é predicativo. Lembra que eu já te ensinei isso também. Tudo eu já te ensinei. Tudo, a maioria das coisas que eu vou falar aqui você já sabe, tá? É só olhar para as sacadas que você já anotou. Frase número 2. Impecável transitava o marido pelo tempo. Então, vambora lá. O marido, sujeito... Ó, coloque a frase na ordem direta. Quem é que transitava? O marido transitava. Impecável e pelo tempo. Quem transita, transita. O verbo é intransitivo, código 1. Mas Adriana, minha filha, o marido transitava. Ué, ele não pede complemento não? Não, porque pelo tempo é circunstancial, é adjunto adverbial. E o impecável é predicativo. É predicativo do sujeito. Ó, se você colocar na ordem direta, vai ficar... Coloque na ordem direta, ó. O marido transitava impecável pelo tempo. Olha que safado, ele nem envelhecia. Entendeu essa frase aí? Ou seja, o marido lá transitando impecável, sem sofrer com a passagem do tempo. Então, veja, o verbo... Mas, Adriana, esse verbo não é de ligação, não, minha filha, porque apareceu um predicativo do sujeito, Adriana. Não, ele não é de ligação porque ele não indica estado, ele indica ação. Ação de transitar, transitar pelo tempo, ou seja, é a mesma coisa que envelhecer. Não envelhecendo. O verbo é intransitivo. Essas frases todas foram retiradas de prova. Se liga, hein? Número 3. Paulo está adoentado. Vamos lá. Paulo, sujeito. Paulo, sujeito. Show. Vamos lá. Está... Adriana. Peraí que, ó, tô ajudando aqui a galera do chat. Adriana, transitar não é estado? Não, cuidado para não achar que tudo é estado. Cuidado para não achar que tudo... Que estado seria esse?
um estado permanente. Não. Transitar aí, inclusive, está no sentido figurado. Ele está caminhando pelo tempo, ele está transitando. Olha o sentido figurado aí da construção, né? Ele está transitando, ele está caminhando. Ele não é estado. Cuidado para não achar que tudo é estado, tá? Cuidado para não achar que tudo é estado, tá bom? Tá comigo? Tá. Bora lá, que é só a frase 3. Quando você chegar à frase 20, você vai sair daí trocando as pernas. Frase 3. Paulo está adoentado. Paulo está adoentado, Paulo é o sujeito. Beleza. Agora sim. Agora sim. Estado. Estado. Isso é estado. Verbo de ligação indica estado. É o tal do estado passageiro. Ele está nesse momento. Entendeu? Então, você vai colocar o código aí, ó. Ó, isso aqui é o predicativo do sujeito, é o estado dele. É o 6, ó, quando for verbo de ligação, a gente vai usar o código, ó. É código 6, e se é estado passageiro, é 6B, tá bom? Então, ó, você vai colocar 6B, estado passageiro. Ou seja, você está aprendendo as nuances de estado. Esse é o estado passageiro, ele está adoentado. Ele pode mudar, é um estado que pode passar. Tá bom? Vem. Frase 4. Paulo está no hospital. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Os verbos serão sempre de ligação. Esses verbos, não. O que a Adri me ensinou hoje? Ela me ensinou, na hora de classificar um verbo, eu olho para o que vem depois. Eu olho para o que vem depois. Esse verbo é de ligação? Não. O verbo de ligação, ele tem que indicar estado. E ele tem que ter predicativo. Esse verbo não é de ligação, porque não tem predicativo. Tudo bem? Se não tem predicativo, o verbo não é de ligação. Você já aprendeu isso, tá lá naquela sacada. Lá. Então, veja, se ele não tem predicativo, então ele não é de ligação. Tá bom, ele não é de ligação, ele é o quê? Ele é intransitivo. Verbo intransitivo. Mas por que ele é intransitivo, Dri? Porque quem está, está. No hospital é circunstância de lugar. Tudo bem? Então, verbo intransitivo, código 1. Tá? Você tá sabendo tudo, eu não vou precisar nem ditar mais sacada. Tá bom demais. Você tá conseguindo entender todas? Sempre que eu encontrar uma frase difícil, aí eu transformo numa sacada. Mas eu acho que a gente fez o quê? 5 sacadas? Com 5 sacadas a gente já fez um estrago. Tudo que eu tô falando aqui, você já viu nas sacadas. Eu fui até a sacada número 5. Talvez não precise de mais. Eu chutei 9, que era cabalístico. Mas eu tô achando que com 5 a gente já tá fazendo estrago. Vambora. Frase número 5. As discussões continuaram pela madrugada. Bora lá. Discussões é sujeito. Bom, continuaram pela madrugada. Uma das sacadas que eu te ensinei é, na hora de classificar o verbo, eu olho para o que vem depois. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Esse verbo é de ligação? É só olhar para o que vem depois. O que vem depois é predicativo? Não. Se não é predicativo, então esse verbo não é de ligação. O verbo só é de ligação, ser, estar, viver, continuar. Esse verbo só seria de ligação se houvesse um predicativo, se ele indicasse estado. Não tem predicativo, não pode ser. Tá bom. Então, Adriana, ele é o quê? Ora, o que vem depois não traz ideia de tempo. Não é um adjunto adverbial? É. Se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. O verbo é intransitivo. Verbo intransitivo, código 1. Tudo bem? Show! Frase número 6. Vem comigo, vem comigo. Acabei de captar aqui uma dúvida no chat muito boa que talvez se transforme numa sacada. A dúvida ótima. Dúvida honesta. Adriana, tive dúvida na frase 4. Eu sei, muitos têm.
vou voltar à frase 4 e vou transformá-la na sacada número 6. Anote aí, sacada número 6, que vai te ajudar a resolver a frase 4 e não ter recaída nela. A dúvida da aluna do ao vivo foi assim: Dri, o que acontece comigo na frase 4? Achei estranho dizer que esse verbo é intransitivo, Dri, porque Paulo está. Como assim Paulo está intransitivo? Que estranho. Para mim, quem está está no hospital. A Adri, a aluna está falando ali no chat, Adri, para mim tá muito estranho esse negócio de dizer que o verbo é intransitivo. Paulo está. Achei estranho, Paulo está. Está o quê? Está onde? Adriana, por que ele é intransitivo se ele fica feio sozinho? Essa é a sacada número 6, anote aí, vai precisar anotar. A sacada número 6 é: anote exatamente da maneira como eu vou ditar. Nem todo verbo intransitivo fica bonito sozinho. 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 Há verbos intransitivos que ficam bonitos sozinhos, ou seja, que semanticamente se bastam. E há verbos intransitivos que parece que eles precisam de complemento. É por isso que há autores que dizem que eles seriam chamados os transitivos circunstanciais. Mas sinto muito, na sua prova, nas bancas, em geral, elas continuam considerando esse verbo que não fica bonito sozinho intransitivo. Nem todo verbo intransitivo fica bonito sozinho. Esse aqui fica bonito sozinho, ó, eu cheguei. Mas esse aqui, quando eu digo assim, ó, eu estou em casa, ele não fica bonito sozinho, ó. Eu estou. Ficou estranho. Mas, Adriana, por que ele é intransitivo? Porque o que vem depois dele é circunstância. E se é circunstância, é acessório. Isso pode sair da frase. Entendeu? Então, a dúvida da colega foi demais, a dúvida dela. Adriana, então nem todo verbo intransitivo faz sentido sozinho? É isso que a sacada número 6 quer dizer. Nem todo verbo intransitivo tem o seu sentido completo, de fato. Às vezes, você olha para a frase e ele precisa do adjunto adverbial. Mas ele continua sendo intransitivo, mesmo ficando estranho sozinho. Sabe por quê? Porque o que vem depois dele é circunstância. É por isso que agora eu vou te ditar a sacada número 7. Eu falei que iam ser 9, acho que vão ser... Sim, vamos lá. Sacada número 7, que vai te ajudar na sacada número 6. Anote aí, confie em mim, com essas sacadas a gente está tirando todas as dúvidas e evitando todas as suas possíveis recaídas depois. Sacada número 7. Posso ditar? Anote aí. Se o que vem depois do verbo... Estou ditando a sacada número 7, ó. Se o que vem depois do verbo vem com preposição que indica circunstância, é adjunto adverbial. E adjunto adverbial sempre pode sair da frase. Anote aí a sacada número 7. Se o que vier depois do verbo vier com preposição indicando circunstância, quando indica circunstância, é adjunto adverbial. E adjunto adverbial é acessório. Sempre pode sair, mesmo que o seu desejo seja não retirar. Mesmo que você diga assim, mas eu não retiraria, porque achei estranho, fomos. Mas se vem com circunstância, se o que vem depois do verbo, se o que vier ligado ao verbo, vier com preposição indicando circunstância, é adjunto adverbial. E adjunto adverbial é sempre acessório. E se é acessório, sinto muito, o verbo é intransitivo. Mesmo que você ache estranho, porque isso não tem a ver com estranho. E eu conto sempre uma história de uma palestra que eu assisti do Gramático, você deve conhecer, né? Mas eu conheço porque, pra mim ele é ícone, né? E na época eu era uma menininha começando a estudar letras. E eu me lembro de que numa palestra dele lá da faculdade,
o Bechara, eu fui fazer uma pergunta, eu só tinha... Eu fiz 2 perguntas para ele na vida. E essas 2 perguntas, elas resolveram muito das minhas aulas, assim. Resolveram muitas dúvidas que eu tinha. Há pessoas que, com 2 frases, elas fazem estrago. E o Bechara fez 2 estragos na minha vida. A primeira frase que ele me disse foi essa. Se o que vem depois do verbo... Ele falou do jeito dele e eu tô traduzindo aqui para você. Se o que vem depois do verbo indica circunstância, pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não permita. Então, vou repetir. Eu falei para ele, professor, os alunos têm muita dúvida com esse negócio de adjunto adverbial, porque às vezes os alunos acham que o verbo precisa daquilo, que o verbo intransitivo fica estranho sozinho. Professor, como eu explico isso para eles? Ele falou assim para mim, tocou em mim, que eu fiquei sem tomar banho durante 1 mês, só porque ele tocou em mim. Ele tocou em mim e falou, menina, você explica assim para os alunos, olha, se o que vem depois do verbo indica circunstância, circunstância sempre pode sair da frase. Mesmo que a sua curiosidade não permita. Então, se você está achando que ele ficou estranho, isso é curiosidade. Isso não é análise sintática. E sabe qual foi a segunda frase que ele me disse, que eu não esqueci na vida? Ele falou assim, eu falei, professor, qual é o assunto mais importante para o aluno aprender em português? Professor, e eu tremendo para fazer essa pergunta a ele, qual é o assunto mais importante da gramática que eu devo ensinar aos meus alunos? Minha filha, análise sintática. Quem sabe análise sintática? Conquista a gramática, que é o que você está estudando agora. Demais, né? Hoje eu estou muito nostálgica, tá bom? Foi? Então, Dria, eu entendi, minha filha, eu entendi a sacada 6 e a sacada 7. A sacada 6 é, nem todo verbo intransitivo tem o seu sentido completo. Às vezes ele é intransitivo e ele fica estranho sozinho. Qual o problema? Isso é curiosidade, isso não é análise sintática. Você está sendo curioso quando você pergunta quem está em. Outra coisa que você aprendeu na sacada 7 é que às vezes vem com preposição. E essa preposição, se ela indicar circunstância, é adjunto adverbial. E adjunto adverbial sempre pode sair da frase. Vou repetir. Adjunto adverbial é acessório. Se a preposição indicar circunstância, ela sempre pode sair da frase. É acessório. Tudo bem? Sempre pode sair da frase. Show, show. Acabou, Adriana. Destruí a gramática, Adriana, agora. Bora lá. Frase 6, são só 255 frases, tá acabando. Ó, olhe pra mim, olhe pra mim. Meta, destruir essas frases aí. Depois que você destruir, você tá preparado para as questões de concurso, você vai resolver as questões, você vai desligar o vídeo e vai brincar com as questões.